A austenita, tá? Que é a nossa CFC, ela apresenta, vocês viram, a mais branquinha delas é a austenita, né? E os grãos delas são regulares, não são grãos retos, tá? Em relação à ferrita e à perlita. Esse diagrama de fases aqui, ele tem a transformação de todas elas, tá? Incluindo as secundárias, né? Eu posso ter ferrita secundária, tá? Então, aqui eu tenho todas as composições possíveis, né, para ferro e temperaturas, tá? Verifica que eu posso ter austenita até 2% de carbono. Passou disso, eu já não posso ter austenita sozinha. Eu já vou ter austenita com cementita, com ledeburita. Ok? Austenita sozinha, essa transformação de ferrita e perlita, só para as composições que vão de 0,02 até 2%. Ok? Dúvidas, pessoal? Você sabe usar o diagrama de fase? O diagrama de fases? Como é? Tá difícil, hein? Não entendi a última coisa que a senhora disse. Vocês sabem usar o diagrama de fases? Ainda não, mas a minha ideia é estudar depois e aprender melhor. Arthur, tu já viu o diagrama de fase lá em Ciência dos Materiais, Arthur? Ah, igual eu lhe disse antes, eu não lembro praticamente nada dessa matéria. Já faz bom tempo que eu fiz, por isso que eu lhe disse. Quero fazer a revisão depois dessa matéria. Aproveitar essa semana e final de semana, enquanto ainda não está tendo muita coisa, eu vou revisar as coisas que eu preciso para as matérias. Tá, vamos Professor, lá. Oi. no caso, esse diagrama é no caso que explica que a parte líquida, a sólida, de cada. No caso de Sim, cada. ah, no caso de no caso da cementita, ferrita, aí vai identificar o que é cada um, né? A parte líquida, a sólida. sim. Ah, Esse diagrama é um diagrama que é de ferro carbono, né, que é chamado ferro carbono, o diagrama é ferro carbono. Mas na realidade ele é ferro carboneto de ferro, tá? Vocês veem que aqui não vai até 100% porque a estrutura, a microestrutura do ferro, né? A rede cristalina do ferro não consegue absorver muito carbono, então eu vou ter só até 6,67% de carbono, tá? Passando disso, eu não vou ter, não vai ser possível fazer, né? A estrutura não vai caber, não vai comportar carbono, ok? As fases possíveis para esta composição de 0,02 até 6,67, todas as fases estão aqui, incluindo as fases líquidas, né? Na fase líquida você vai ter tudo líquido. Aqui estão todas as soluções sólidas, tá? Todas elas, ok? Se você quiser saber de alguma em determinada temperatura, você vai ter que fazer o encontro da temperatura com a composição, tá? E aí você vai ver em que região você está. Por exemplo, a 1030 graus Celsius com a composição de 0,8%. Isso aqui está arredondado, tá? Eu vou ter a austenita, tá? Austenita aqui, ó. A, vou aumentar um pouquinho mais aqui, a 400 graus Celsius com 2,5% de carbono. Eu vou estar bem por aqui assim, ó. Vou ter perlita, sementita e ledeburita. Ledeburita a gente vai ver um pouquinho mais na frente como ela se apresenta, tá? Aí vocês vão ver que neste diagrama a gente não vê martensita, porque a martensita só é formada quando a gente resfria bruscamente. E esse tipo de transformação a gente não tem nesse diagrama de fases. A gente vai ter um diagrama que tenha transformação e temperatura. Estão entendendo? Sim. Ah, essa aqui é uma parte mais ampliada. Todas as fases estão aqui, ó, austenita, ferrita e ferro delta. O ferro delta ele está lá em cima.
O ferro delta, ele também é CCC, tá? E ele está numa composição bem baixinha de carbono, né? Abaixo de 0,5%, tá? Ele só é estável nessas temperaturas aqui, ó, de 800, 2.800, 2.500, tá? E só nessas composições aqui, nas composições abaixo de eutético, né? Abaixo de eutetoide, perdão, eutetoide aqui, tá? Por que vocês têm que saber as coisas que vocês viram lá em ciências do materiais, por exemplo? Quando eu falo eutetoide, eu estou falando da transformação de uma fase sólida em duas outras fases sólidas. Quando eu falo de eutético, eu estou falando da transformação da fase líquida em duas fases sólidas, ou duas fases sólidas em uma líquida, tá? Eutético, eutetoide, ok? Essas palavrinhas vocês aprenderam lá em Ciência dos Materiais. É importante dar uma revisada nelas, sim, tá? Todo mundo entendeu o diagrama do ferro-carbono? Tem 3 linhas aqui que são importantes, tá? A primeira linha é a A1, que é chamada de linha crítica. Nessa temperatura, que é de 723, alguns dá 725, arredondando, essa temperatura já é o começo de transformação. Por quê? Porque daqui eu tenho transformação de ferro alfa mais ferro alfa é quem? Como é o nome do ferro alfa? Qual é o nome da fase? Austenita? Bora, gente. O nome da fase do ferro alfa? Ferrita. Ferrita. E SFE3C? É a austenita, não, Sementita. cementita, isso. Tá? Aqui nessa temperatura, ó, abaixo de 723, vocês vão ter uma grande área que vai desde lá perto do 0,02 até o 6,67. Ó. Dá essa área bem aqui, que dá esse retângulo. De ferrita com cementita, tá? Das duas. E essa ferrita com cementita, elas podem estar junto uma da outra, pode estar na forma de perlita, tá? Aí vai depender de coisas, né? De temperaturas e por aí vai. Partiu daqui para cima, você vai ter a austenita mais a cementita, tá? Lá a partir de 723. E aí, isso aqui vai acontecer, ó, para todos os ácidos que estão acima de 2%, tá? Ou abaixo de 2%, porém, com essas temperaturas aqui, ó, tá? Abaixo de 2% até 0,83, e aí ela vai subindo, né? Tá? Todo mundo entendeu? Essa parte aqui de cima eu já vou ter a austenita com líquido, tá? Vou ter o ferro delta com líquido e o ferro delta, esse no meio aqui, o ferro delta com austenita, tá? Que é esse ferro aqui. Beleza? Todo mundo entendeu o diagrama ferro-carbono? Aqui a gente tem ferro, Fe. Do outro lado a gente teria C, carbono. Essa porcentagem aqui, ela ia subir para o carbono, tá? Outra linha que vocês devem se preocupar é essa A3 aqui. Essa nomenclatura, ela já vem... Alguma vez me perguntaram, quem fez essa nomenclatura? Cara, eu não sei. Não sei te falar. Porque no início, quando eles faziam os estudos, era tudo empírico, né? Então a gente quase não tem. A gente tem muitos manuscritos, né? De muitas pessoas que foram fazendo, mas a gente não tem um dado exato. E aí a gente tem o seguinte, olha, essa linha, ela fala das transformações justamente da ferrita com austenita, a partir da linha A3. A outra linha importante para aço é essa linha ACM aqui, ó. Tá? Que é uma linha que vai separar o ferro gama do ferro gama, o ferro gama, no caso, nossa é a austenita, mais a cementita. Ok? Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Tudo bem.
Sempre essas temperaturas vão vir no gráfico aí em Fahrenheit ou é porque a senhora pegou aí de alguma coisa? Aí eu vou ter que transformar em Celsius. Normalmente ela vem Celsius na esquerda e Fahrenheit na direita. Essa daqui foi porque eu peguei de outro livro. É porque Entendi. Fahrenheit é a temperatura de livros estrangeiros, né? Entendi. Entendeu? Mas se for um livro de português, vocês vão colocar Celsius aqui e Fahrenheit aqui. Eu já peguei, inclusive já até deu um problema aí por causa disso. Peguei o diagrama de ferro-carbono, não era ferro-carbono, acho que era alumínio, cobre. E aí eu olhei, não prestei atenção que estava em Fahrenheit. Então, o alumínio precisava 800 graus Celsius. E 800 está por aqui assim, ó. 800 está por aqui assim. Eu coloquei uma temperatura de 1.500 graus Celsius. Entenderam? Eu vi aqui. Aí o que que aconteceu? Era alumínio e cobre, se eu não me engano. Aí começou a degradar, né? Dá um problema que vocês nem imaginam. Quais são as principais informações do diagrama de equilíbrio? Tá? Ela fala, por exemplo, quais são os intervalos dos aços, né? Hipoeutetoide. Eutetoide é a passagem de quê para quê? Acabei de falar para vocês. Eutético é a passagem de quê para quê, gente? Vocês não estão anotando, vocês só estão ouvindo eu falar igual um podcast. Repete aí, pessoal. Eutético é a passagem do que para quê? De sólido para líquido, né? Não. Não. Esqueci. Eutético é a passagem de uma fase líquida para duas sólidas. Ou de duas fases sólidas para uma líquida. Ok? Entendi. Não é só de um sólido para um líquido. Eutetoide é a passagem do que para quê, gente? Duas fases sólidas para uma líquida ou uma líquida para duas sólidas? Eutetoide não tem líquida. Eutetoide é tudo sólido. Isso aqui é sólido, isso aqui é sólido. Tá? Eutetoide é a passagem de uma fase sólida em duas fases sólidas, se eu estiver resfriando, ou se eu estiver aquecendo duas fases sólidas para uma fase sólida. Ok? Se eu estiver aquecendo. Estão entendendo? Sim, sim. Tá? Aqui, por exemplo, vocês têm a passagem de uma sólida para uma sólida e uma líquida. Tá? Seria bom vocês olharem lá em Ciências dos Materiais para ver que tipo de passagem é essa daqui, ó. Vou marcar os pontos para vocês. Então, eu tenho uma fase sólida se transformando em uma sólida mais uma líquida. Tá? Aqui tem outra, não tem, ó? Isso aqui já tem nome. Já mostrei para vocês. Isso aqui também tem nome. Ok? Essa aqui, ó. Também tem nome. Todas elas têm nome. Todos esses pontos aqui são interessantes de vocês saberem. Porque daí quando eu falar determinada coisa é hipoeutético, o hipoeutetoide. Aqui é hipoeutético também, porque o eutético está aqui, hipo é abaixo do eutético, tá? Então, os eutetoides aqui estão no hipoeutético, tá? Estão abaixo da concentração de eutético. O hipoeutetoide é abaixo da concentração eutetoide, que é esse ponto aqui, ó. Passagem direta de um sólido para dois sólidos, ou de duas fases sólidas para uma fase sólida. Ok? Tudo bem? Tá. Anotem essas coisinhas para ficar mais fácil para vocês estudarem, tá?
Se vocês não fazem uma leitura ou ouvindo uma aula, como a gente está ouvindo aqui, de forma ativa, vocês não vão pegar essas coisas. São muitas coisinhas, são muitos nomezinhos, tá? Então, procura estar com o caderninho do lado, anotando. Se precisar parar e revisar e falar, professora, fala de novo essa fase aí. Eu falo, sem problema nenhum. Não dá é vocês ficarem só ouvindo o que eu estou falando, provavelmente dormindo, deitado. Daí vocês não vão entender nada, não vão aprender. Aí, quando o resultado da prova vier ruim, a culpa vai cair em cima de mim, óbvio, né? Que a culpa é de vocês, vocês coloquem em quem vocês quiserem, né? Tá. Voltando. O aço hipoeutetoide é uma solução sólida de ferro com carbono que esse carbono está variando entre 0,002 e 0,8% de carbono, tá? Quer dizer que a matriz, o resto é tudo o quê? Tudo ferro. O aço eutetoide vai ser uma solução sólida de ferro com 0,8% de carbono. Vocês vão ver em alguns livros que é 0,77 e outros livros vão diminuir isso aí. Isso daqui é um valor arredondado, tá? O aço hipereutetoide são para valores que estão acima de 0,8% e abaixo, ou entre, né? O 2% de carbono, ok? O 723 graus Celsius é aquela linha que sinaliza o limite de transformação de fase da austenita para as fases que é perlita e ferrita. Então, bem aqui, ó. Austenita, 723, para ferrita e cementita. Ou ferrita e perlita, né? Porque quando você junta elas duas, já sabe, ferrita com cementita dá perlita. Ok? Isso aí é uma coisa importante para colocar. Perlita é ferrita mais cementita. Beleza? Bom, as linhas de transformação para o aquecimento e para o resfriamento do ferro, tá? A gente tem uma determinada variaçãozinha aqui. Estão vendo que nem sempre é exato lá o que está marcando no gráfico, tá? Quando a gente tem aço hipoeutetoide, as temperaturas críticas A1 e A3 podem ser estimadas, se a gente considerar os elementos de liga conforme essas equações que estão descritas aqui embaixo, tá? Como é que vão se fazer? A gente vai fazer uma espécie de média ponderada delas, tá? Como assim, professora? Média ponderada? Olha, eu vou pegar a temperatura crítica, que é lá os 723, e vou subtrair das porcentagens de cada um dos elementos químicos, tá? Daí ainda vou tirar o desvio padrão, ok? O desvio padrão vai sair na forma de temperatura, tá? Tanto posso fazer para a linha AC1 quanto para a C3, tá? A C3, ela fica lá em 910, né? E 910 graus Celsius. Aqui, ó. Tô vendo aí a 3, a 1. Tô vendo? Sim, sim. 910 vai dar bem aqui, ó. Vou pegar aqui a régua. Tô vendo aí? Aqui é 723, aqui é 910. Vai dar bem aqui no entrocamento que está escrito 1670 Fahrenheit, tá? A C3, se eu tenho uma liga que tenha níquel, silício, vanádio e molibdênio, eu vou ter que colocar essas porcentagens desses valores aqui, tá?
E aí eu posso calcular, inclusive, o desvio padrão desses valores, ok? Aqui já tem calculado para vocês e tabelado as temperaturas críticas para alguns aços. Então, aqui a nomenclatura de aços, que é basicamente só ferro e carbono, ou seja, 99% é ferro e carbono, elas têm uma nomenclatura de 1000, tá? Então, se é só ferro, liga simples, ferro e carbono, vai ser 1000. É claro que não é só ferro e carbono, né? Vai ter outras coisas, mas não, muito desse valor é ferro e carbono. Então, vocês vão ter um aço com a nomenclatura de 1000, tá? Então, 1010 quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho 0,10% de carbono, tá? Ou seja, 0,10 é 0,01, né? Por cento, ok? Do mesmo jeito com 20, tá? Por favor, não estou dizendo aqui que é 10% de carbono, não. É 0,10, tá? 0,20, ok? 0,30, 0,40, 0,50, beleza? Então, eu tenho ferro com 0,40. Isso porque a gente não... Vocês viram que o gráfico não chega em 10%, vai até 6, né? Então, a porcentagem é em decimal mesmo, 0, alguma coisa, beleza? Todo mundo entendeu? Então, esses aços aqui, ó, estão na parte lá do hipoeutetoide, né? Certo, pessoal? Olha aí, ele já calculou para vocês as temperaturas críticas no aquecimento e no resfriamento, tá? Para todos esses aços. Quer dizer que vocês não vão precisar calcular isso aqui, ó, tá? Já está calculado para vocês. Ok? Aqui eu tenho aços, de alguns aços de baixa liga, né? Tá? E aqui eu tenho as principais informações do diagrama ferro-carbono na forma de gráfico. Fica bem mais simples de vocês verem. Aqui eu tenho uma taxa de aquecimento e resfriamento de 28 graus Celsius por hora, tá? Essa taxa de variação de aquecimento e de resfriamento, é claro que vai criar regiões, né? Que são chamadas de faixa de observação em A3 para o aquecimento e o resfriamento e faixa de variação observada em A1 para o aquecimento e para o resfriamento, tá? Aquecimento para cima, resfriamento para baixo. Beleza? Dúvida, pessoal? Tranquilo. Tá. Vamos fazer uma atividade aqui, tá? Nesses 20 minutos que estão faltando. Ok? Vamos Ok. lá. A atividade é o seguinte. Vocês vão procurar no diagrama de fases quais são as fases que estão. Vou colocar as temperaturas e as composições. E aí vocês vão me classificar que se trata de ferro fundido, de aço, e vão me dizer quais são as fases que estão presentes. Tudo bem?
Acho melhor se for com modo, não? Vou escrever, deixa calma. Porque tava cheio. Vamos fazer essas duas primeiras aqui, tá? Então, eu quero saber as fases que estão presentes a 850 graus Celsius em uma liga 1010, tá? 1010 você já sabe que é uma liga de ferro-carbono, né? Simples, só ferro e carbono, tá? Essa aqui é a porcentagem do carbono. Aí você vai lá no diagrama de fases e vai procurar esses valores, tá? Como eu medi em graus Celsius, você vai ter que puxar daqui, ok? Tudo bem? Esse diagrama de fases aí, ele já foi entregue para vocês, tá? Aquele material anterior. Então, se vocês quiserem abrir ele, separadamente, vocês abram lá. Ok, pessoal? Posso ir lá para a página seguinte? Tá aí, ó, as duas questões. Como já foi dito, a partir de hoje as presenças são contadas, né? O João Alberto tá aí, pessoal? Acho que não, professora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas ele tava hoje aí? Acho que o João não entrou na aula hoje, não. Tá.
Terminaram? Tá travado não, gente. Tô só esperando vocês responderem. Oi, professor. Hum, No caso, essa fase, por exemplo, na primeira, hum. para eu dizer se é austenita, se é sementita, é isso? É. No caso é austenita, né? É 850 é austenita? O teor de carbono aqui é quanto? Ah, tá, é 850, né? O teor de carbono é quanto? A liga de aço é o aço 1010, tá? 1010 tem quanto de carbono? Pessoal, vocês estavam na aula, tem quanto de carbono? Pera aí, Tô É a operando. baixa, não é que a senhora tinha falado? 0,10, né? É. É. 0,10% de carbono, tá? Aí você vai lá no 0,10% de carbono a 850. Vem aqui, ó. 0,10 tá por aqui assim, ó, tá? Puxa uma retinha para cima. A reta tá grande, né? Tá? 850 tá por aqui assim também, ó. Abaixo de 910. Então, vem aqui no achômetro, coloca os dois juntos, tá? Diminuir aqui, tá? Onde é que tá aqui? Quais são as fases que estão presentes aqui, ó? É austenita, é ferrita e austenita, né? Mas austenita. Ferrita e austenita, Ferrita mais austenita. tá? Deixa eu botar aqui um pouquinho. Deixa eu ver, 900 e... Nossa, isso aqui tá muito ruim. Aqui é 800, aqui é 900. 850 tá por aqui assim, ó. Realmente é ferrita com austenita, tá? Só para confirmar, porque o traço ali tava muito grosso, né? Aí você coloca aqui alfa do diagrama, né? Alfa mais gama, né? Ok? Austenita, ferrita, né? Ferrita mais austenita. Ok? Segunda, quais são as frases presentes a 250 graus Celsius e uma liga de ferro 4,3% de carbono? Vocês vão voltar lá. 4,3% é aqui, né? Passa um fulaninho aqui em cima desse 4,3 e o 250 tá aqui embaixo. Vai dar o quê? O que que dá?
puxa aqui de novo, ó, passa em cima dele. E tá. Então, austenita mais sementita, né? Austenita aqui, 250 tá abaixo de 410. Ó. Ah, tá. Ó, Aqui é ferrita com sementita. Ou seja, ferrita, pode ser sementita. ferrita com perlita, né? Uhum. Tá? Lá tem ferrita mais sementita, tá? Naturalmente, quando tem ferrita e sementita, a gente vai ter perlita. Se de natural, se não tiver nenhum tratamento térmico envolvido, tá? Porque daí ela já vem em fórmula de lamela. Quando já vem alternância assim, já vem em forma de lamela, tá? Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim, sim, professor. Deu pra entender. Tá. É, Esses valores aqui são valores de porcentagem do silício, tá? Então, essas temperaturas aqui, elas não são exatas. Vocês vão ver daqui para frente, quando a gente calcular a temperatura, nunca vai ser números exatos. Você viu que lá no próprio diagrama, né, a gente sempre trabalha com valores bem aproximados, né? É raro ter um diagrama que está bem descrito, bem bacana de você fazer. Mas que diagrama que vocês encontram bem espaçadinho aqui, com aquela malha e tudo bonitinho, é aqueles diagramas que vocês vão encontrar no Metals Handbook, tá? Aí vocês vão encontrar bacana. De resto, se vocês encontrarem um diagrama desse jeito aqui, vocês vão ter que trabalhar no achismo, tá? Olha, 910, 600 e 760, então 850 tá por aqui assim. Entenderam? Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Com o exercício esclareceu mais, professora. Esclareceu bastante. Tá. Na próxima aula a gente vai ver os mecanismos de formação das fases, uma dentro da outra, quando está resfriando e tal, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona. Mas de imediato eu quero que vocês tenham a noção que as coisas funcionam dessa forma aqui, ó, tá? Então, quando eu estou dentro de uma área, por exemplo, aqui a área é ferrita, né? Ferro gama. Então, a microestrutura ela vai estar dessa forma aqui, ó. Todos os grãos vão ser de ferro gama, tá? Conforme eu vou diminuindo a temperatura, vai aparecendo outra coisa aqui. Por exemplo, essa região aqui é a região que tem austenita mais ferrita, que é o ferro alfa, tá? Tá? O ferro alfa ele vai crescendo justamente no contorno desses grãos aqui, ó, de austenita, tá? Ele vai crescendo aqui. Esse alfa de crescimento é chamado de alfa primário, tá? Porque ele cresce primeiro. Nada mais justo que ele receba o nome de primário, tá? E ele está crescendo aqui, ó, nos interstícios. Se eu diminuir mais a temperatura, olha, o que era um pontinho passou a ser aqui, ó, esse veio todinho aqui, ó. O que era 2 pontinhos passou a ser tudo isso aqui, ó. Ou seja, o alfa está crescendo dentro dessa estrutura aqui. Estão enxergando? Tá? Se eu Sim. baixar mais a temperatura, aqui eu já vou ter a ferrita com a sementita. Ferrita com sementita é quem? É perlita, tá? E aí vocês vão ver, ó, a perlita se formando é justamente esse tipo de estrutura aqui, ó. Então, o que era austenita passou a ser perlita. Estão vendo? Essa perlita, ela é uma mistura de quem? De ferrita com sementita. Então, essa perlita que tem esse alfa que tem aqui dentro é um alfa hetetoide. Foi criado já
depois, né? Foi criado depois do alfa primário. Então, ele é chamado de alfa secundário, tá? Tudo bem, pessoal? Esse alfa aqui que está alternando com as ferritas, com as sementitas, tá? Essa ferrita aqui que está alternando entre essas duas sementitas aqui, ó, tá? Então, um é chamado de primário porque foi criado primeiro, então ele é chamado de proeutetoide, e o que foi criado depois é chamado de eutetoide. Beleza? Certo? Tá? Eu vou deixar o material para vocês lerem, tá? E vocês tirem suas dúvidas para a gente tirar na próxima aula. Essa aula muito passiva, em que só eu falo e vocês só ficam no tá, sei, ela não é produtiva, tá? Se vocês não se adaptarem nesse estilo, a gente vai ter que mudar o processo de ensino-aprendizagem, vai ter que trocar de método, ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Tranquilo. Tudo ótimo. Tá bom, então. Até a próxima aula. Deixa eu pegar Até. aqui. Boa noite, professor. Até mais. Obrigada, professor. Boa noite. Pode até mais. Ai, bebê.